minutinho e começa. E aí, tudo bem, Justicinha? Legal? É tudo legal, assim. Acho que amanhã vai sair o segundo vídeo da campanha que a gente fez, assim. Aí eu vou postar lá no nosso grupo. Maneiríssimo! Uhul! Que legal! Muito bem, parabéns! Coisa boa! Boa! Ó, mandei! Muito legal! Esse foi um pintor que estava trabalhando na casa de uma das pintoras, a gente fez uma composição, aí a gente criou uma historinha, tipo, de um ajudante perguntando para ele quem ele ia votar e ele respondendo cantando, assim. E foi gravado, a gente estava escorrendo para achar a montagem, né, por causa de um editor teve problema, aí a gente conseguiu trocar e ficou muito feliz. E as coisas começaram a andar nesse processo de aprender e trabalhar com o visual. Eu aprendi muito aqui, está sendo muito legal essa experiência. Obrigado por ter falado, que foi muito maneiro. Bacana! Boa! Valeu! Isso aí! Bom, uma meia. Só mais um minutinho só, então a gente vai dar mais uma chance aí da galera entrar logo. Opa! Isso. Oi, Anderson, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Zé, temos aí bastante tempo, né? Bom, gente, melhor a gente começar, né? O pessoal for entrando aí, senão a gente atrasa muito a nossa aula e nosso conteúdo. Então, vamos nessa. Olha só, a aula de hoje, então, é sobre direção de fotografia. Outra etapa importantíssima de todo o processo audiovisual. Sem diretor de fotografia, fica tudo muito difícil, viu? A não ser que o diretor entenda bastante dessa área aí. Por quê? Porque é justamente como é que se diz? É justamente o diretor de fotografia quem domina toda essa parte tecnológica e tal, que vai possibilitar transformar em realidade tudo aquilo que o diretor geral imaginou quando ele fez a decupagem do roteiro.
roteiro, quando ele imaginou as cenas, os enquadramentos que ele quer, tudo isso. Né? Porque ele imagina isso, mas ele não sabe como realizar. Né? Quem sabe realizar é o diretor de fotografia. Então, o diretor de fotografia é aquele cara que entende de equipamento, que entende de câmera pra caramba, que entende de filtros, que entende de luz, que entende de enquadramento, de movimento de câmera, que saca todo o equipamento necessário de maquinária, de, como eu falei, de som, luz e imagem, necessário para fazer o filme realmente. Né? É a parte realmente, como eu falei, tecnológica. Tá? A parte de equipamento e de como realizar todo aquele ideal, tudo aquilo que o diretor pensou. Né? Se o diretor pensou, eu quero um filme bem quente, eu quero um filme assim que a iluminação... não sei se vocês viram... Estou esquecendo o nome do filme. Aquele primeiro filme do Spike Lee, esqueci o nome agora, depois eu vou lembrar, que ele fez um filme assim extremamente quente, né? Muito filtro vermelho, você sente, ele mostra o verão em Nova York, então assim, um calor incrível, o verão lá é pior que o Rio de Janeiro, e é muito prédio, muito concreto, então fica uma coisa bem quente mesmo. Então ele fez aqueles takes assim, bem que você sente aquela luz meio laranja, meio vermelho, e aqueles personagens o tempo inteiro ali, quase um calor passa pela tela, né? Então isso foi uma grande realização, né, do seu diretor de fotografia. Foi ele que conseguiu traduzir para a tecnologia tudo aquilo que o Spike Lee pensou como diretor, né? Eu quero passar essa informação para o espectador, eu quero que o espectador sinta esse calor junto com a gente só através dessas imagens. E ele conseguiu isso, realmente passa isso para a gente. Né? Então isso é o grande papel do diretor de fotografia, transformar em realidade aquilo que o diretor imaginou quando ele estava lendo o roteiro e fazendo a sua primeira tradução desse roteiro para uma linguagem cinematográfica. Então, o que a gente faz com o diretor de fotografia? Basicamente, a gente trabalha o tempo inteiro com escolhas visuais. O tempo inteiro são escolhas visuais. Direção de fotografia não é só luz, é decisão de frame. Tudo que está no quadro representa o que precisa representar. Nada entra ali aleatório. Isso a gente vem falando desde a nossa primeira aula, né? Nada no cinema é aleatório, tudo tem um porquê. E na hora da fotografia, isso também é importantíssimo, porque tudo que está em cena, tudo que aparece, tudo que você decide colocar dentro do seu enquadramento, tem um porquê de estar ali e está passando alguma informação para o espectador. Então, o espectador, ao ver aquele objeto que você colocou, como aquele exemplo que a gente vem dando nas aulas, sempre reforçando, do cara dormindo, com uma mesinha de cabeceira do lado, o personagem está acordando, o que tem nessa mesinha de cabeceira? O que você colocar ali vai representar exatamente o que precisa representar. Vai levar o seu espectador a pensar aquilo que você quer que ele pense. Tá? Se tiver uma garrafa de bebida, ele vai imaginar coisas. Esse personagem bebeu na noite passada, será que ele bebe sempre? Será que foi uma noite só? Se tiver um pacote de remédio, esse cara precisa tomar algum remédio específico, alguma coisa. Será que é um remédio para dormir? Será que é um remédio de necessidade diária dele? O que é isso? Se tem um porta-retrato, quem é que está nesse porta-retrato? Que importância essa pessoa tem na vida desse personagem? Se tem um óculos, tem um óculos, o personagem usa óculos. E assim vai. São sempre decisões que você toma que vão passar alguma informação. Então é isso. O seu propósito como diretor de fotografia é trazer vida às definições do roteiro e produzir algo cinematográfico, com qualidades visuais que reforcem os aspectos já explorados na narrativa e orientem o olhar do espectador. Olha como é importante, você está sempre orientando o olhar do espectador. Ele está sempre querendo alguma coisa sua. O que você vai dar para ele? O que você der para ele vai trabalhar a sua narrativa na cabeça dele. Ou vai colocar a sua narrativa para frente, ou vai ficar de bobeira ali, criando confusão na cabeça do espectador. Então, o que você faz como diretor de fotografia? Você coloca elementos que avancem a sua narrativa, que ajudem a sua narrativa a ir para frente, a avançar e a contar essa história. Então, uma fotografia inteligente permite a manipulação dos nossos olhos para que nos concentremos no que é
importante naquela cena. Isso é o que diferencia o cinema do teatro. Tá? O teatro, você está sentado ali, as coisas estão se desenrolando no palco e você olha para onde você quer, você presta atenção no personagem que você quer, você direciona o seu olhar para onde você acha que é importante. Tá? No cinema já é um pouquinho diferente, porque no cinema você direciona o olhar do espectador, porque a câmera faz esse papel, ela se movimenta ali naquele cenário, ela avança, ela faz um close, ela se movimenta, ela se afasta, né? Ela faz um plano médio, ela faz um plano aberto, então ela está orientando o seu olhar o tempo inteiro. Tá? Então a história é contada pelos elementos cinematográficos mesmo, pelos enquadramentos definidos. Né? E isso tem um porquê. O porquê de você usar um plano fechado, o porquê de você usar um plano aberto, um plano médio, são escolhas que você faz que favorecem a sua história. Tá? Às vezes você quer mostrar um drama muito grande, uma coisa que aquele personagem está sentindo, você faz lá o seu close nele, você, né, exagera aquela interpretação dele um pouco, você se aproxima mais dela, você valoriza essa interpretação do ator, e assim você vai. Tá? Tudo tem um porquê. Bom, então o estilo do diretor, ele vai afetar o filme como um todo, tá? Por exemplo, uma câmera que se movimenta, tem diretores de fotografia, porque cada diretor tem o seu estilo. O diretor de fotografia também. Cada um tem um estilo de trabalhar, né? Tem uns que já são conhecidos por esse tipo de coisa que costuma fazer, por outro tipo de decisão que ele sempre toma. Tem diretores que gostam muito de mostrar sempre a natureza, diretores de fotografia que valorizam a natureza, então estão sempre buscando introduzir muita natureza nos seus quadros. Né? Tem diretores que gostam muito do movimento de câmera, estão sempre trabalhando com o movimento, então cada um tem uma pegada. Tá? E isso eu falei até na aula de direção também. Quando um diretor casa com um diretor de fotografia, que dá certo naquele filme, geralmente eles vão trabalhar juntos por muitos filmes. Tá? Porque é difícil você ficar o tempo inteiro explicando aquilo que você quer, aquilo que você pensou como diretor. Então, quando você já tem um diretor de fotografia que entende bem a sua pegada, que entende o seu jeito, que já tem aquela sacação junto com você, que vocês já decidem juntos, né, todo o estilo, tudo isso, e um gosta do estilo do outro, tende a fazer muito trabalho junto. Tá? Porque você pegar um novo diretor de fotografia, parece que você está começando do zero, né? Aquele cara tem que te entender, tem que entender a sua pegada, o seu estilo, as suas vontades, entendeu? Então, quando eles casam bem, geralmente é um casamento de muitos anos mesmo, tá? Porque assim, vamos lá, a gente está falando do estilo que afeta o filme, né? Uma câmera que se movimenta muito vai conferir um ritmo mais dinâmico no seu filme, né? Filmes de ação, geralmente, a câmera se movimenta muito, acontece uma coisa, outra, vira para cá, vira para lá, o personagem se movimenta também. Já uma câmera mais estática, ela já vai focar mais nas atuações dos atores, né, na movimentação das pessoas em cena, naquela contemplação maior, né, do visual que você está colocando ali. Então, tudo tem um porquê, né? E os filmes têm, cada filme tem um ritmo, né? Cada filme tem um porquê de ter aquele ritmo. Né? Alguns filmes têm que ser realmente mais acelerados, outros não. Então, outros são mais poéticos, te levam mais a pensar, a contemplar mesmo. Então, você vai num outro ritmo, né? E tem diretores de fotografia que casam melhor com um tipo de ritmo ou com outro, ou que já fazem de tudo. Cada um tem um jeito, né? Então, a gente... Deixa eu até avançar aqui, porque eu acho que eu esqueci de dar. Então, narrativa visual. A narrativa visual, a gente trabalha enquadramentos, né? Trabalha a luz e a estética disso tudo, né? Então, são informações que sensibilizam a retina do espectador, fazendo com que o cérebro dele as transforme em emoções. Tá? Cinema é isso, né? A gente vai no cinema para sentir alguma coisa, né? Para se emocionar, para sentir uma ansiedade, para acompanhar alguma coisa, uma adrenalina, né? Um terror, ou uma poesia, uma coisa. A gente está sempre buscando, né? Sentir alguma coisa quando a gente vai ao cinema, né? Algum tipo de emoção. E é isso mesmo que a gente faz quando a gente é diretor e é diretor de fotografia, é passar essa emoção para o espectador, né? De acordo com a narrativa que você tem. Como a gente está falando de direção de fotografia, é a narrativa visual
que está pegando mais aqui, né, para gente. Então, o diretor de fotografia, deixa eu só ver aqui se já colocar isso. A gente já falou antes, né? Mas assim, não é só luz, né? É a decisão do frame mesmo. O que você coloca dentro do seu quadro. E isso é também uma decisão estética, tá? Não é só informação, né? Ah, eu estou botando isso para gerar informação. Tudo bem, tudo que entra ali é informação, mas também é estética. Tá? Você tem a sua estética ali, cada quadro, o seu jeito de construir aquela cena, aquele quadradinho. Bom, uma coisa também aqui que eu gostaria de falar, né? Que é assim. Bom, vamos falar um técnico do slide, que isso também vai nos ajudar nesse momento. Porque assim, sem diretor de fotografia não existe cinema. Porque realmente ele é o cara que traduz para a área tecnológica e tal toda essa estética pensada pelo diretor. E ele é o guardião de todo esse conhecimento técnico e simbólico que a arte e o design cinematográfico precisam para existir. É ele quem vai mostrar para o diretor-geral do filme o caminho para a emoção que ele quer provocar. Tá? É isso, o diretor quer provocar essa emoção no espectador, mas às vezes ele não sabe como. Ele sabe decidir lá os enquadramentos, tudo, mas como é que ele transforma isso em realidade? Ele não sabe que câmera usar, que luz usar, que filtros colocar, né? Como é que ele vai fazer aquele movimento com a câmera. Então, quem sabe isso é o diretor de fotografia. Então, a gente está falando de estilo, além desses aspectos técnicos, né? A direção de fotografia ela é usada para realçar o estilo. Então, o diretor do filme então, ele quer traduzir um certo efeito, uma sensação do roteiro para a audiência. E quem vai fazer isso é o diretor de fotografia. Vamos dar um exemplo aqui. Com Hitchcock, naquele filme Um Corpo que Cai. A câmera ela utiliza zoom e, ao mesmo tempo, ela se movimenta, ela se desloca na cena. Então, olha só, você imagina, um zoom já é um deslocamento, né? Porque você já está com a câmera parada, mas quando você aciona o zoom, que você aproxima um objeto, dá uma sensação de deslocamento, né? Parece que a câmera está se mexendo, mas ela não está. Quando você junta a zoom com um movimento de câmera em que ela realmente se desloca e se aproxima, e a zoom também está se aproximando, você quase coloca um movimento sobre o outro, né? Então você gera, isso é um estilo, você está gerando uma sensação no seu espectador. Nesse caso, ele queria gerar uma sensação de enjoo mesmo, né? Uma coisa assim, meio realmente, porque é movimento sobre movimento, né? Na sensação que você tem. Outro que fez isso também foi o Spielberg, no filme Tubarão, numa cena que o personagem está sentado assim na praia, ele também usa uma zoom e um movimento de câmera. Isso dá uma sensação meio de tortura mesmo, né? De entrega, assim, né? De você estar ali meio que entrega aquele negócio, aquele som, né? E esses dois tipos queriam passar exatamente esse tipo de sensação. Então, quando você faz uma decisão estética na sua cinematografia, né, no seu cinema, você espera que o público perceba que você está contando a história de forma visual também. Você quer que o público perceba que você está usando esse tipo de coisa. E você espera que a sua escolha tenha sido uma decisão política do que é que você quer que o seu produto represente. Então é isso, você vai o tempo inteiro trabalhando a linguagem, né? Com escolhas visuais. Vamos aqui avançar, deixa eu ver aqui. Então a narrativa visual, como estava ali no nosso quadrinho, né? Você expressa a expressão disso tudo na tela, através de enquadramentos, de luz, estética, informações que sensibilizam a retina do espectador e que o cérebro dele as transforma em emoções, como a gente viu ali no nosso slide. Então, nessa comunicação que se estabelece entre o diretor geral de um filme e o público, ele precisa bem saber que emoção ele quer provocar em cada cena, e o diretor de fotografia, nesse caso, entra como mestre dos magos e que vai mostrar esse caminho para o diretor. Então, o diretor de fotografia está sempre em plena harmonia com o roteiro e o objetivo do filme e a intenção do diretor. Aí ele tem
sempre bem ligado nisso tudo que ele quer passar com a imagem. Então, o que ele tem que fazer? O diretor de fotografia, ele vai ter que entender de composição, ele vai ter que entender de lentes, de iluminação, de movimentos, e ter uma liderança positiva sobre a equipe, né? Isso a gente fala também em todas as aulas, todo mundo que está no poder de liderança, né? Que está no grau de liderança em frente à sua equipe, tem que saber trabalhar essa equipe muito bem, porque você não está sozinho, você não consegue realizar tudo sozinho. Então, é importante que você consiga passar toda essa informação para a sua equipe, do que é necessário ser feito. Isso a gente fala lá desde o início, da necessidade das reuniões de pré-produção, da necessidade da gente ser organizado, da gente passar tudo direitinho para a nossa equipe, fazer o storyboard, os storyboards, tudo isso, porque é orientação. Tá? Uma equipe bem afinada, que sabe aquilo que vai acontecer e aquilo que você quer que aconteça, pronto, está ótimo. E você tem que ser gentil com essa equipe, tratar essa equipe bem, se posicionar bem como chefe. Você não é um ditador, você é um chefe, né? Então você tem que saber se posicionar para que essa equipe esteja sempre com você, gostando de fazer o seu filme, curtindo cada momento, que é uma função mesmo, né? Mas você tem que ser um cara legal, né? Então eu gosto de falar isso porque é importante que a gente se forme todas essas funções sendo uma pessoa bacana, porque o set de filmagem é um lugar nervoso, um lugar de ansiedades, né? De frustrações também, de realizações de sucesso, mas também de frustrações. Então você não pode explodir e ficar dando chilique o tempo todo. Você tem que ter ali uma parceria legal com a sua equipe, saber se posicionar e saber buscar dessas pessoas o melhor delas. E tem que ser uma função para todo mundo o tempo inteiro. Tá? Então, liderança positiva. Então, uma coisa que é importante a gente falar também, que é assim, hoje em dia, deixa eu só ver aqui tá. Isso aqui já é parte de equipe. A gente já vai falar já já. Mas assim, uma coisa que eu gosto de ressaltar também, que é assim, hoje em dia a gente tem muita tecnologia a nosso dispor, né? Todo momento está sendo lançada uma câmera nova, está sendo feito sendo lançada no mercado uma nova tecnologia para alguma coisa, novos filtros, novo tipo de equipamento de luz. Tem muita coisa acontecendo o tempo todo, né? E a decisão de qual equipamento usar não deve ser tomada sempre em função do que é mais moderno, o que chegou agora no mercado. Nem sempre o mais moderno, o mais novo, é o mais legal para o seu filme. Tá? Todas essas decisões de equipamento, tudo isso, elas têm que ser tomadas em função do tipo de fotografia que você quer para o seu filme. Tá? Não adianta você pegar a câmera mais luminosa do momento, se o seu filme não interessa que seja um filme luminoso. Se o seu filme é um filme mais dark, né? Um filme mais pesado, é um filme, não sei, você está fazendo um filme mais sujo, né? Como a gente chama, uma coisa mais pesada mesmo, uma atmosfera mais fechada, uma coisa assim. Então esse equipamento mais novo, mais moderno, talvez não seja a sua melhor opção. Tá? É porque tem uma moçada nova fazendo fotografia agora que sempre acha que o melhor é o mais moderno, é o mais atual, mas não é. Tá? O melhor é você conhecer muito bem todos os equipamentos que estão à disposição no mercado e tomar a decisão certa para aquele tipo de câmera que vai te dar o melhor resultado do tipo de filme que você está fazendo, tá? Do tipo de linguagem que você está usando, para as decisões que você tomou junto com o diretor, do tipo de luz, do tipo de textura que vai ter o seu filme, da cor que vai ter o seu filme, né? No sério, tem filmes que são multicoloridos, Almodóvar, né? Aquele diretor, ele é super colorido em todos os filmes, né? Tem outros que já querem, como eu falei, do Spike Lee, que fez um filme mais alaranjado, mais pro vermelho, mostrando isso. Então, a decisão de equipamento passa por tudo isso, tá? Você tem que entender isso tudo e conhecer os equipamentos que estão no mercado. Às vezes uma câmera mais antiga,
bem mais antiga, às vezes é uma coisa interessante também, ela vai te dar uma textura que tem a ver com aquela história que você está contando, né? Por aí vai. Então, não pensem que o mais moderno é sempre o melhor, tá? Então, é sempre assim. As decisões devem ser tomadas sempre baseadas na linguagem. Nunca decida o equipamento antes de conhecer qual é bem a linguagem do seu filme, decidir, tomar todas as decisões do diretor em relação à linguagem do seu filme, a textura do seu filme, a cor do seu filme, a luminância do seu filme, tudo isso. Então, o diretor de fotografia aqui está listado com uma série de funções, e todas essas funções listadas aqui são subordinadas diretamente ao diretor de fotografia. Tanto que a gente chama isso aqui da equipe de fotografia. Tá? Ele tem que cuidar desse pessoal todo, ele tem que orientar essa galera toda. Tá? Todo esse pessoal vai se reportar a ele, e ele vai ter que dizer exatamente o que cada um vai ter que fazer ali no set de filmagem. Então, por quê? Aí você vai ver que tem, além de operador de câmera, que já é o esperado, diretor de fotografia, assistente de câmera, foquista, maquetista, tudo isso, você tem o técnico de video assist, que já vai entender a função de cada um que quer, blogger, o DIT, que é o Digital Image Technician, e o gaffer, que eu queria chegar nesse gaffer, o chefe de elétrica, dos assistentes. Por quê? Porque o diretor de fotografia vai cuidar das músicas, vai cuidar das sombras do cenário, vai cuidar das cores desse cenário, né? Cenário que eu quero dizer, da composição desse enquadramento que vai gerar no cenário alguma influência, né? De cor, de luz, tudo isso. Então, ele vai determinar com esse pessoal todo os equipamentos de luz, ele vai ter que olhar junto com o chefe da elétrica a quantidade de luz necessária nesse local, se o local sustenta essa luz toda, tá? Se não sustentar, ele tem que chamar um técnico de gerador para colocar um gerador. Tudo isso vai fazer parte do trabalho dele. Tá? Bom, eu estava falando das parcerias, aqui a gente tem até uns exemplos de parcerias famosas do cinema entre diretores e diretores de fotografia, né? Por exemplo, a gente tem o Hitchcock, que casou muito bem com o Robert Burns, fizeram muitos filmes juntos, o Spielberg com Janusz Kaminski, o Ingmar Bergman é um nome difícil de falar, Sven Kivski. E é sempre isso, né? Porque existe muita conversa para se decidir como contar uma história, e quando você encontra um cara que já te entende, que você já faz vários filmes juntos, você quer mais é continuar com esse cara mesmo. Então é isso. Então o profissional da fotografia, ele vai escolher o que fica melhor para cada momento do filme, ele vai trabalhar com o diretor de arte também, para ressaltar uma sensação de um período específico de tempo, ou remeter a um determinado local do mundo de maneira mais realista e incrível. Quer dizer, o diretor de fotografia ele trabalha diretamente com o diretor geral, mas ele também trabalha ligado ao diretor de arte, que é o cara que está cuidando de cenário e figurino. E a gente falou isso na aula de direção, né? Porque não adianta só o cara decidir, essa roupa vai ficar maravilhosa, se ele não sabe também o tipo de luz que vai ser utilizado, o tipo de textura do filme que esse diretor está pensando, tem que ser sempre uma coisa casada, para poder combinar cenário, figurino, luz, decisão de câmera e decisão de filtros, né, a serem utilizados para se conseguir esse tipo de textura de luz, tudo isso. Não adianta você trabalhar separadamente do diretor de arte, e aí, na hora, você descobre que aquele figurino que demorou meses para ser construído não favorece a sua fotografia. A cor da roupa do personagem principal, as cores decididas para o figurino, são cores que não favorecem a sua fotografia. Você não quer descobrir isso no dia da filmagem. Então, você tem que estar sempre se reunindo com toda essa galera antes, fazendo os testes. A gente até falou que são feitos testes desse tipo. Você veste o personagem, coloca ele no cenário, testa o tipo de luz que você pensou,
usa a câmera que você pensou, os tipos de filtro que você pensou, para ver se você vai ter aquele resultado final que você tanto quer. Né? Então, é sempre assim. Você não imagine que as coisas sendo trabalhadas de forma separada vai dar certo no final. Pode ser que dê, mas e se não der? Você vai voltar para fazer outro figurino, vai parar o filme, vai mudar tudo para casa e vai começar tudo de novo. E aí vai querer isso. Talvez você não tenha nem orçamento para fazer isso. Né? Então, o diretor de fotografia ele tem que estar sempre em contato com o diretor geral do filme e com a parte de direção de arte do filme, que é o pessoal que constrói cenário e o pessoal que constrói figurino. Tá? Tem que estar tudo muito casadinho para a coisa avançar direitinho. Tá? Tá, isso a gente falou. Então, a gente deu até aquele exemplo, né, de que um personagem que você precisa gravar na luz do sol. E é importante para o seu filme que aquele sol esteja bem intenso mesmo, bem forte, né, sol a pino. E aí o teu personagem principal entra de branco. Caramba, quebrou a fotografia. Aquilo vai refletir de uma forma que você não vai conseguir fazer com a fotografia que você tinha imaginado. Né? Então, se é importante que o personagem entre de branco, se isso é uma informação importante para o filme, para a narrativa, você vai ter que trabalhar toda essa fotografia, filtros e tudo mais, para que você consiga gravá-lo dessa forma de branco ao ar livre, o sol que você imaginou. Senão, você vai sugerir ao seu diretor de arte que ele troque a cor da roupa desse personagem. Porque senão você não vai conseguir filmar. Então você tem que estar sempre atento a tudo isso. Então é isso, é a paleta de cores, é o visual do filme, os enquadramentos, movimentos de câmera, iluminação, tudo isso está na mão do diretor de fotografia. Então vamos dar uns exemplos aqui de decisões de fotografia que mostram assim, a participação do diretor e a forma como ele tem uma linguagem também, uma pegada, e que isso casando com a história do filme, com o roteiro, com a pegada do diretor, você vê como o diretor de fotografia pode acrescentar a sua assinatura, né? Aquele filme último do Blade Runner, Blade Runner 2049, né? O fotógrafo era o Roger Dickens, e ele reforça a questão daquele mundo suado, um mundo que está se prevendo para a humanidade futuramente, né? Aquele mundo já bem caótico, aquela confusão, né? Tudo meio destruído, tudo meio já fora de ordem, né? E ele mostra isso com uma decisão de fotografia em que quase todas as linhas de horizonte do filme estão levemente tortas. É uma coisa quase imperceptível, é bem sutil e é genial. Porque assim, se tivesse muito torto, ia ser aquela câmera que a gente estudou, né? Aquele plano oblíquo, né? Não é esse plano oblíquo. É uma leve entortadinha que ele dá ali naquele horizonte e que faz o espectador não entender completamente que aquilo está torto, né? Ele não está vendo a linha do horizonte torta, mas ele está percebendo um estranhamento. Ele está vendo que não está normal, que está estranho, e que aquilo ajuda na narrativa do filme porque quer mostrar um mundo estranho. Né? Então você vê, essa decisão de fotografia do Roger Dickens é tido como uma decisão genial. Entendeu? Porque não é exacerbada, não é dita, não é uma coisa para o espectador perceber, é para ele sentir. Ele sente isso, é mais uma emoção, mais uma pegada que o filme tem em termos de linguagem que faz você, espectador, sentir sem entender direito o que você está sentindo aqui, mas você está sentindo. E ajuda na narrativa, querendo mostrar o mundo da forma como eles queriam. Aquele mundo totalmente estranho, totalmente fora de ordem. Né? É isso. Então é isso, é para a gente perceber o papel do diretor de fotografia, que ele também tem a pegada dele, ele também tem o jeito dele de ajudar o diretor a contar essa história. Tá? E ele tem a licença poética de fazer isso. Bom, vamos dar uns exemplos aqui de outros diretores de fotografia que também gostam de mostrar o seu estilo, né, nos filmes. Né? A gente tem o Emmanuel Lubezki, que ele gosta de trabalhar com luz natural, e era esse que ele estava falando, que gosta de explorar a natureza nas suas lentes. Né? Então, assim, ele tem uma narrativa a seguir, ele tem um
lá as suas composições, mas sempre que ele pode, ele trabalha uma luz natural e ele inclui uma natureza nos seus quadros. É um cara que busca isso. Isso já é tido como uma assinatura dele. Quando você vai ver um filme que ele fez a direção de fotografia, você já espera encontrar esses elementos. Né? Ele também usa muito câmera em movimento. Ele passeia muito pelo cenário como se a câmera fosse mais um personagem. Né? Então, é mais uma assinatura dele, um estilo dele. Tá? Ele ajuda a contar essa história, né? As decisões dele de movimento de câmera, ele coloca mais movimento, que é para passear pelo cenário. É uma forma que ele tem e é o estilo dele. Então, bom, então isso aqui a gente também falou. Então, assim, as imagens permitem que os diretores manipulem a nossa visão, né? Então, para que a gente compreenda melhor a obra e o que ele quer nos dizer. Então, essa manipulação, para ser bem feita, é o diretor de fotografia que vai dar o caminho. Então, vamos ver. Toda essa equipe com ele, né? O diretor, a gente tem aí o diretor de fotografia, operador de câmera. Muitos diretores de fotografia gostam de operar a câmera, mas gostam e operam, mas não operam nunca durante o filme inteiro. Eles operam numa cena, numa outra cena. É difícil um diretor de fotografia que vai operar o filme inteiro. Tem também, mas é mais difícil. Porque ele tem tanta coisa para cuidar, para olhar, que é melhor que ele tenha um operador de câmera que faça aquilo que ele quer que aconteça e ele fica de olho para ver se todo o resto está trabalhando a favor daquilo. Né? Ele opera mesmo por uma coisa mais de vontade dele, de tesão mesmo de fazer, e às vezes uma cena que o movimento pode ser um pouco mais difícil, né, que precisa de mais experiência e tal, e aí ele pega, mas geralmente tem um operador de câmera só para operar a câmera, tá? Só para botar essa câmera para fazer aquele quadro, aquele movimento. Por quê? Porque nós temos os assistentes, tá? Que cuidam da câmera, de calibrar a câmera toda. Porque uma câmera ela exige muita atenção. Então, assim, o profissional lá, o diretor de fotografia está supervisionando toda a equipe, o operador de câmera chega para botar a câmera para funcionar, mas antes dessa câmera, ele chega mesmo para apertar um REC, tá? Porque antes disso, esse primeiro assistente de câmera é o cara que vai calibrar a câmera toda para ele. Vai colocar lá na velocidade que tem que ser, no obturador que tem que ser, vai colocar a lente que tem que ser naquele momento, tá? Junto com o segundo assistente de câmera, eles vão posicionar a câmera, vão colocá-la exatamente na posição que tem que ser para aquela cena. Então, o operador de câmera ele vem só mesmo para operar, ele aperta lá o botãozinho do REC, faz o movimento que tem que fazer, é com ele isso. Mas a câmera já está prontinha, a lente está limpinha, né? Equipamento limpo, pô, fundamental. Equipamento sujo, sai perto, sai fora disso. O equipamento tem que estar sempre tinindo de limpeza, tudo arrumadinho, tudo calibrado, tudo ali como tem que ser. E é isso, né? Vamos falar do primeiro assistente ali, né? Que ele é o braço direito do diretor de fotografia. Então, tudo que o diretor de fotografia pedir, ele vai fazer ou delegar para alguém fazer e vai saber se foi feito ou não. Vai cobrar depois se aquilo foi feito ou não. Então, é por isso que ele regula toda a câmera. Tá? Ele deixa a câmera porque ele regula a câmera de acordo com aquilo que o diretor de fotografia orientou ele. Né? O diretor de fotografia sabe a abertura que tem que dar, o obturador naquele momento, né? Sabe a lente que tem que ser usada, sabe a velocidade que vai se gravar, o filtro que vai estar, sabe tudo. Então ele vai passar isso tudo para o assistente vai executar e vai deixar a câmera no ponto para ser operada. Tá? Ele faz essas regulagens também de formato de captação, formato de arquivo, tudo isso é a parte dele.
O segundo assistente de fotografia, ele entra mesmo como uma babá da câmera. Tá? Ele faz a gestão do equipamento, ele cuida dessa câmera, ele cuida da limpeza dessa câmera, da manutenção, vê se ela está na posição certa para aquele enquadramento que vai ser feito. Ele limpa as lentes, tá? Ele que entrega a lente limpinha para o primeiro assistente de câmera para colocar na câmera essa lente. Tá? Ele que sabe onde as lentes estão guardadas e como elas estão guardadas direitinho. E é isso, ele está ali o tempo inteiro cuidando da câmera. Tá? Ele bota as baterias para carregar, ele sabe quais são as baterias que estão carregadas, quais que não estão ainda. Ele tem que ser um cara bem organizado para isso. Tá? Ele vê os cartões de memória também. Tá? Qual o cartão que está vazio, qual o cartão... Porque na hora, ele não pode se atrapalhar. Se ele pega um cartão que já está cheio, vai perder tempo todo mundo. Entendeu? Se ele pega uma bateria que está vazia, vai perder tempo todo mundo. O cara tem que voltar a pegar de novo e tal. Então, ele tem que estar com tudo ali dele, no esquema direitinho, saber o que está carregando, o que já está carregado, o que está pronto. O cartão de memória, a mesma coisa, o que está vazio, o que está pronto para usar, o que está mais ou menos, o que não pode usar agora, tem que esperar a cena tal. Ele tem que estar tudo organizadinho ali. E ele também, como sendo a babá da câmera, ele está lá com a câmera ao ar livre, todo mundo. Começou a chover, está muito sol, está calor. Ele é o cara que abre o guarda-sol, tira a câmera do lugar, bota na tenda. Ele cuida do equipamento como um bebê mesmo. Tá? A câmera não pode cair, não pode tropeçar na câmera. Ele é o responsável, ele está do lado do equipamento o tempo inteiro. A câmera não fica sozinha em momento nenhum. Tá? Porque pode vir um engraçadinho ali tropeçar, pode vir outro curioso querer mexer para olhar alguma coisa. Tudo isso acontece. Tá? Então, ele tem que cuidar mesmo. Tá? Ele fica ali em pé do lado do equipamento e não abandona o equipamento em momento algum. E quando tem que carregar a câmera de um lado para o outro, é ele que carrega. Podem vir pessoas para ajudar, o primeiro assistente ajuda, alguma coisa, porque as câmeras são pesadas, os tripés são muito pesados. E dependendo do terreno onde você está, nem sempre você está no estúdio, aquilo tem que ser carregado com toda a delicadeza, com todo cuidado, e tem o assistente que ajuda também. Mas é tarefa do segundo assistente cuidar disso. Tá? Se espera dele que cuide disso. É isso. Outra coisa importante que o segundo assistente faz é fazer um boletim de câmera. Aliás, esse cara trabalha pra caramba. Então, assim, é normal que tenha, assim, numa grande produção, mais assistentes, tá? Eu coloquei aí uma equipe enxuta. Uma equipe básica mesmo, né? Uma coisa mais objetiva, mais pé no chão pra gente. E para vocês entenderem mais as funções, assim, porque dificilmente a gente, no nosso início e tal, vai conseguir trabalhar com uma equipe muito grande, né? Então é bom que vocês entendam numa equipe enxuta a tarefa de cada um na real. Tá? Então, o que é o boletim de câmera que ele faz? Ele tem que anotar qual foi a luz utilizada naquele momento, o diafragma da câmera, qual era a abertura naquele momento, a velocidade que foi gravado tudo, a altura do tripé. Olha que importante, ele tinha que saber, ele tem que anotar a altura em que o tripé estava para aquele enquadramento que foi feito, para a gravação daquele plano. Todas essas informações, sobre as regulagens do equipamento, tudo isso ele tem que anotar. Ele também, se você não tiver um claquetista, né, é ele que vai bater a claquete, porque ele tem essas informações todas para colocar ali na claquete também. Ali as informações da claquete aqui do lado, né? O rolo do filme ali já seria o nosso cartão de memória, né? A cena que está, o take que é dessa cena, o diretor, quem está fazendo câmera no momento, tudo isso ele vai e anota tudo isso na claquete, que isso é endereço depois para a gente encontrar os nossos takes na hora da edição. Tá? Então, se não tiver um claquetista para fazer isso, quem vai fazer é o segundo assistente. É isso. Então, assim, a tarefa dele é importantíssima. E esse boletim de câmera que ele faz, que ele anota todos os detalhes da câmera naquele momento,
É importante porque se você tiver que regravar esse take, esse plano, esse take, né, você vai, como se diz, você vai ter que seguir o que estava aí nesse boletim para poder ficar igual a todos daquela mesma cena, né? A mesma abertura, o mesmo diafragma, a mesma velocidade, formato, o corpo de pé, tudo isso, a luz utilizada, tudo isso. E são informações importantes na edição também. Tá? Às vezes na edição é legal você saber o tipo de luz e tal, a abertura que foi usada, quando você quer corrigir algumas coisas. Mas o mais importante mesmo é em caso de regravação. Então vamos seguindo, nós temos o foquista. Vamos ver aqui, estou vacilando aqui, ó. A gente tem imagem dessa galera toda lá. O operador de câmera, tá? Que só chega para operar a câmera. Primeiro assistente, segundo assistente de câmera. Olha as câmerazinhas lá. Entendeu? O cara, um regula, né? Vê se está tudo direitinho, o outro posiciona e tal. Aqui, ó, já tem aqui um branquinho para bater em relação à luz, para regular a luz, tudo isso. Para quando o operador chegar, ele só apertar mesmo o REC e seguir. Tá? Ó, alguns exemplos aqui de câmeras e o pessoal trabalhando. Você vê, ó, quanta gente está ali em volta, regulando, olhando, vendo direitinho, né, se o trabalho está todo certo, se é essa lente mesmo, está tudo limpinho, direitinho. Tá? É sempre assim. E aqui o foquista, né, que o pessoal estava em dúvida na outra aula como é que era isso. Tá? O foquista, ele tem que cuidar realmente só do foco. Tá? O nome já diz isso, já diz a função dele. Ele faz o foco. Vocês estão vendo que o foco aí tem uma bolinha branca, olha lá, uma faixa branca em volta. Nessa faixa branca, permite que você faça anotações e marcações. Você pega uma caneta própria e você vai, uma pilona própria para isso, e você vai fazendo marcações nessa bolinha branca que a gente chama, são os stops, né? As paradas, onde você tem que parar o seu foco na hora que você está gravando as suas cenas. Por exemplo, o que o foquista faz? Olha aqui essa menina mexendo no foco, ela está olhando aqui, ó, tem um vídeo, assiste aqui para ela, um botãozinho, né? E ela está olhando ali o resultado do que ela está mexendo aqui no foco. O que ela tem que fazer para ela saber, quando começar a gravar, ela não vai ficar... Já viram como é que a gente faz foco? Que você vai, desfoca tudo, aí vem com ele, vem focando. Na hora que estiver gravando, ela não vai poder ficar procurando foco ali, quando que ela começa com foco no ator, mas o ator caminha na cena. E aí ela vai ficar procurando foco ali, vai entrar em foco, sair de foco, isso não pode acontecer. Então o que ela vai fazer? Ela vai, tudo é marcado no set de filmagem. O ator sabe quantos passos ele vai dar, aonde ele vai parar, tudo certinho. Tem marcações no chão, inclusive, para auxiliar o ator a saber exatamente aonde ele para quando ele caminha, para que direção ele vai, aonde ele para novamente. Nada é feito aleatoriamente, é tudo marcadinho. Então a foquista, ela vai medir a distância da câmera, né, que na verdade não é nem aqui do lado de fora da lente não, ela mede do encontro da lente com a câmera, tá? Naquele ponto onde a gente atarracha a lente, é ali que ela vai medir. Então ela estica uma fita métrica daquele ponto até o ator e ela vê qual é a distância. Então ela faz o foco pela distância focal que ela tem. Então ela marca ali nessa bolinha qual é aquele lugar do foco que ela vai ter que parar o foco ali no momento que o ator se movimentar. E dessa forma aqui, nessa foto de cima, a gente vê que tem várias marcações nessa bolinha. Tá? Então quando ele girar, ele vai parar exatamente na marcação que ele fez. Aí o ator se move novamente. Ele vai girar novamente para o outro ponto de marcação que ele fez. Tá? E assim ele vai. É uma função importantíssima, é uma coisa que câmera sozinho, o operador de câmera não consegue fazer nessas câmeras desse tipo, assim, de cinema, tá? Que são tão grandes, que envolvem tanta coisa para ser operado. Agora, no digital, essa função do foquista tende a desaparecer. Tá? O digital está tornando cada vez mais fácil essa questão do foco, de tudo isso, muita tecnologia
tecnologia. Então, assim, com as câmeras muito modernas, a gente vê que esse tipo de função tende a desaparecer. Tá? E, assim, é uma coisa complicada você ter um foquista ali do seu lado o tempo inteiro, porque se tem um movimento de câmera, esse foquista vai ter que caminhar junto com essa câmera. Tá? Então, assim, se o foco está ali nessa primeira foto grande, que você vê que o foco está acoplado mesmo aqui à câmera. Então, essa foquista ela não pode atrapalhar o movimento de câmera do operador. Né? Ela não pode ir com o braço muito duro, senão vai dar um tranco na câmera. Pode ter que ter uma mão bem leve, fazer um trabalho bem sutil para ela poder conseguir trabalhar sem atrapalhar o operador. Você vê que nessa outra foto aqui de cima, o foco é remoto, olha, ele está ligado à câmera por um cabo, mas ele não está grudado na câmera, já é melhor um pouquinho, né? Porque aí ele caminha ao lado sem se preocupar em dar um tranco, né, na câmera, alguma coisa desse tipo. Mas é uma função muito importante, tem que ter uma pessoa especializada mesmo só para fazer isso. Vamos lá. Outra função. O técnico de vídeo assiste. O vídeo assist é esse monitor que a gente tem para a gente poder ver qual resultado está saindo da filmagem, o que o câmera está filmando ali, o que o operador está filmando, né? Então, o vídeo assist, ele precisa ter para o diretor, que pode estar olhando junto com o diretor de fotografia, mas em grandes produções é legal que o diretor de fotografia tenha um vídeo assist só para ele, o diretor tenha um outro vídeo assist também só para ele, e outros que tenham funções importantes também, tá? No set de filmagem, que precisem ver o resultado. Tá? Então, esse técnico de vídeo assist é um cara responsável por espalhar pelo set de filmagem vários monitores vários vídeo assist, para que todos aqueles que precisam olhar e ver o resultado, para ver se está saindo certo, se está ok, possam ter acesso a isso. Aí, é besteira, é só botar lá os monitores. Não é só botar os monitores, tá? Você tem que colocar estrategicamente, de forma que não atrapalhe a gravação. Os sets nem sempre tem muito espaço. Então, ele tem movimentos de câmera, tem luzes ali, tem cabos pelo chão, os atores se movimentam, as coisas acontecem. Então, ele tem que saber aonde posicionar esses monitores para que fiquem todos numa posição confortável de enxergar a cena e enxergar o vídeo assist. Tá? O diretor não quer só ver o vídeo assist, ele quer ver a cena acontecendo e quer ver o vídeo assist. Então, tem que ser posições estratégicas que favoreçam tudo isso e que você ali tem uma série de cabos e baterias e coisas também que não podem atrapalhar o restante dos equipamentos e a movimentação do set de filmagem. Tá? Então, você tem um técnico de vídeo assist para colocar tudo isso em ordem para você, para colocar tudo isso bem posicionadinho, com as baterias, com tudo, para que você, durante todo o seu momento de produção, no seu momento do set, dentro da filmagem, você tenha acesso a isso. E isso é importantíssimo, gente, porque, assim, às vezes, até a gente viu uma entrevista do diretor falando isso, né? Às vezes você, na hora, o vídeo assist não está funcionando direito, vai sem vídeo assist mesmo, não façam isso, tá? O vídeo assist vai ter que funcionar direito e vai ter que se esperar que ele funcione. Por quê? Às vezes você não vai gostar do resultado depois, quando você vir na ilha de edição aquilo que foi filmado. Você tem que ver na hora, tá? Você tem que ver, porque no vídeo assist vai te mostrar todo o resultado da luz que você fez, do enquadramento que você escolheu, dos filtros que você está usando, da textura que a sua câmera está dando, tá? Da lente que você optou, da posição que a sua câmera está. O resultado está ali. É esse resultado que vai para o cinema. Então, se você não gostou, como é que você vai resolver isso na ilha de edição? Vai ficar muito trabalho para a ilha e talvez você não consiga chegar ao resultado que você queria. Como é que você vai mudar a luz? Como é que você vai mudar muita coisa que está ali, que você não gostou, né? Você vai dificultar o final ali, a montagem. Então, você tem que ficar muito atento nesse momento e tem que valorizar o vídeo assist sempre. Tá? Você como diretor de fotografia, tem que estar muito ligado nisso. Tá?
Vamos lá, outra função aqui, o GAF. Tá? GAF é muito importante mesmo, galera. Aliás, eu não falei, coloquei aqui, não, vou voltar. Antes de eu falar do GAF, deixa eu falar de outras funções aqui que tem a ver com o técnico de vídeo assist, que é o DIT, que a gente tinha visto lá no início, que é o Digital Image Technician. O que ele faz? Ele trabalha para que a visualização desses monitores seja bem parecida com o resultado final do filme. Por quê? Vocês já repararam a televisão da nossa casa? Às vezes a televisão está muito escura, às vezes está muito clara, às vezes o contraste está esquisito, às vezes tem cor demais, tem aquela cor estourando. Por quê? Isso tudo são regulagens. Aí você vai lá, regula lá o contraste, regula o brilho, regula a cor. Tudo isso vai te fazer ter uma imagem mais parecida com aquilo que você gosta e com a realidade daquele filme, do jeito que aquele filme foi feito. Então, com o vídeo assist é a mesma coisa. São monitores. Se esses monitores não estiverem super bem calibrados, o que você vai assistir não tem nada a ver com aquilo que está sendo filmado. Porque a calibração do monitor está diferente. Ele está com um contraste muito forte, ele está fora de calibração. Ele não está calibrado, ele não está ajustado. Então você vai ver uma coisa que não é o resultado do que está saindo realmente do seu filme. Então tem um cara só para isso. Tem um cara que é um técnico de vídeo assist só para posicionar e cuidar que todos esses vídeo assist vão funcionar, as baterias tudo certinho, posicionar para você. E tem um outro que vem só para calibrar, só para colocar certinho para aquilo que você está vendo, traduza exatamente aquilo que o seu operador de câmera está filmando, tá? Para você também não ter surpresas, tá bom? Pode ser o mesmo cara? Pode ser o mesmo cara. Tudo vai depender do seu orçamento, do tamanho da sua produção. Tá? O logger foi um que a gente começou a falar na aula passada e falou rapidinho, porque ele realmente é uma função do set de filmagem. Tá? Ele cuida dos arquivos digitais ou dos rolos de filme. Ele armazena corretamente os rolos de filme, tá? Para poder passar tudo que foi filmado depois para o editor de imagens. Tudo organizadinho para ele. E quando você está gravando digitalmente, é esse o cara que vai organizar todo esse material digital, tirando dos cartões de memória, passando para HDs, passando para o computador e revisando esse material lá na hora, no set de filmagem. Por quê? Porque a gente sabe que o material digital ele pode ser corrompido numa cópia. Isso é um risco que a gente corre. Então, a gente sabe também que trabalhando com cartões de memória, pode ter também algum cartão que esteja corrompido, algum cartão que esteja com problema, por mais que a gente tenha testado tudo isso antes. Às vezes na hora acontece alguma coisa, às vezes uma poeirinha que cai, uma coisa ali que sujou, que interferiu no equipamento, alguma coisa assim. Então esse técnico, esse logger, ele vai ter que passar ali na hora, tirar essas imagens todas que foram filmadas dos cartões de memória, armazenar em HDs, ele vai ter que ter um computador lá com ele, do set de filmagem, porque ali ele vai revisar todo aquele material que foi filmado, que estava naquele cartão de memória, e ele vai dar um ok para o diretor que aquele material está salvo, está direitinho, e que o diretor pode passar para a cena seguinte. Ele precisa desse ok, senão ele vai ter que regravar tudo de novo. Entendeu? Se o negócio não estiver bom, ele vai ter que gravar tudo de novo. Então é uma função super importante, um cara de extrema confiança, que tem que ter um olhar bem crítico sobre aquele material que ele recebeu, para ele perceber se realmente está tudo ok, está tudo direitinho e pode se passar por uma outra cena, pode se desmontar aquele cenário e passar por uma outra etapa do filme. Tá? Então, ele, na hora que ele arquiva também isso tudo no computador, ele faz os mapinhas dele de arquivo de log. Tá? Ele faz os mapas que aonde é o endereço de cada imagem ali dentro, né? Aonde ele armazenou cada imagem, aonde ele colocou cada arquivo daquele, porque esse mapa ele vai passar depois para o editor precisa disso para encontrar esses takes todos, então, encontrar os takes bons, encontrar todos os planos que foram feitos de todas as cenas. Tá?
E ele faz backup de tudo, tá? Ele não pode só fazer uma cópia e tá ok, tá certo. Não, porque aquela cópia pode dar problema lá na frente. Então ele tem que fazer backup de todo o material, tá? 2 ou 3 cópias, se possível, de cada material que chega para ele. Então é uma outra função bem importante para a gente. Então, uma aguinha aqui. Porque é horrível, né? Você gravar um dia inteiro, de muito esforço e tal, depois chega à noite, vai olhar o material e o material está com defeito, está com o seu cartão de memória foi corrompido ou alguma coisa. Então você tem que olhar lá no set de filmagem mesmo. Bom, então agora a gente vai lá para o nosso gaffer. O gaffer é da parte de luz, tá? Ele é o chefe da equipe de iluminação e ele faz uma iluminação de bastante segurança. Ele é o braço direito do fotógrafo. O fotógrafo tem vários braços direitos, né? É o primeiro assistente de fotografia, é o gaffer e tal. Mas é verdade, porque são os caras que resolvem aquilo que ele decidiu. Então, o gaffer é o chefe da equipe de iluminação, tá? Ele executa toda a luz que o diretor de fotografia criou. Tá? O diretor conversa com ele, explica, e ele é o técnico responsável por executar isso tudo ali no set de filmagem, junto com o diretor de fotografia, claro. Mas ele é que posiciona, ele que é o trabalho braçal mesmo, que vai posicionar isso tudo. Olha só a quantidade de coisas que a gente tem aqui, por exemplo, nessa foto, né? Você vê o tamanho dessas bandeiras aqui, né? Desses rebatedores. Olha como é que está montado isso tudo. Então, isso tudo é trabalho braçal também, né? Tem que arrumar isso tudo, posicionar isso tudo no cenário. Qual é o tipo de luz que foi decidido? Montar essa luz lá. É um painel de LED? É um Fresnel? O que é que você está usando? Que tipo de luz é? Aqui você tem também, ó, outros a luz, o tripé, o cara posicionando aqui a luz tudo direitinho. Então é isso, é o gaffer, ele é o chefe da equipe de iluminação. Ele controla e ele se reporta diretamente ao diretor de fotografia. Nossa, não, já fui para maquinista. Então, junto com o gaffer também, na equipe dele, a gente tem o chefe de elétrica. O chefe de elétrica é aquele responsável por levar a eletricidade para todo o set de filmagem. Ele trabalha as cargas, a tensão da luz, cargas grandes de eletricidade, porque você imagina essa quantidade de equipamento e puxando essa quantidade de luz que eles puxam. Você tem que ter uma rede elétrica que comporte isso, né? que sustente isso tudo. Senão você vai o tempo inteiro criar curto-circuito no seu set de filmagem, ou vai cair a luz o tempo inteiro, o quadro de luz do local talvez não aguente. Então, assim, você tem que ter um eletricista que entenda isso, e que tomada pode ligar, que carga é essa, quanto é essa tomada vai sustentar, se precisa de um gerador, e aí se contrata um gerador para poder ter uma luz, né, uma geração de luz extra para esse local. Então, assim, inclusive na pré-produção, nas visitas de locação, quando você vai decidir por uma locação, você já tem que levar o seu técnico de elétrica junto, tá? Para ele ver se aquele local comporta a quantidade de luz que você vai precisar usar ali. Senão, você já sabe que vai precisar contratar um gerador para poder sustentar essa quantidade de luz sem criar um incêndio no seu set de filmagem, tá? E ninguém liga nada na tomada sem perguntar para o cara da elétrica. Então, o chefe da elétrica é o cara responsável por isso. Tudo, absolutamente tudo que vai se ligar no set de filmagem, é ele quem liga, é ele que é o responsável, é ele quem diz que tomada, que lugar, quem carga, onde, como, é tudo com ele, tá? E é importantíssimo. Ele trabalha com assistentes também, assistentes de elétrica, que ajudam ele nesse trabalho. Tá? E um técnico de gerador, caso seja necessário se alugar um gerador. Então vamos lá, vamos para outra função. Maquinista. Maquinista é um negócio muito interessante, né? São os MacGyvers, né,
para o nosso set de filmagem. Porque são eles que fazem todas as artimanhas e tal, para você conseguir fazer certos movimentos de câmera, para você conseguir acoplar a câmera em certos equipamentos. Às vezes a gente vê essas cenas, né? O cara está dirigindo e a câmera está filmando ele ali, acompanhando tudo. Essa câmera está presa do lado de fora do carro por uma série de grips e de coisas que esses caras inventam, que são os maquinistas, da galera da maquinária. Tá? Eles chegam lá com vários tubos, com ferros, com grampos, com coisas e tal, e eles vão prendendo e vão fazendo, e eles garantem a segurança do seu equipamento. Ah, se o maquinista diz para você, pode ir com o carro que a câmera está bem presa, você acredita e vai embora, entendeu? E essa câmera realmente não pode cair. Ele sabe a importância daquele equipamento. Quebrou, acabou a brincadeira, vai todo mundo para casa. Então, assim, são caras que você realmente confia, que entendem aquilo que eles estão fazendo e a importância desse trabalho que eles estão fazendo, tá? São eles que criam esses trilhos, onde a gente coloca esses carrinhos que estão aí na imagem, para a câmera deslizar em cima, né? Esse tipo de carrinho aqui, por exemplo, me parece que tem uma cadeirinha aqui também para a câmera, né? Mas a câmera já está presa aqui e talvez vá sozinho, né? Às vezes a câmera vai sozinha, sendo operada, você liga o REC e faz o movimento que tem que fazer, é operada remotamente, ou nem é, você só posiciona ela e empurra esse carrinho. Tem vezes que você permite que o cameraman vá sentado junto, fazendo o que tem que fazer na câmera, e ele é empurrado sobre esse trilho, é um movimento de câmera do cenário. Tá? Aqui, por exemplo, nessa outra foto, a gente está vendo que a câmera está presa numa grua. Tá? Isso aqui é uma grua, é um tripé com um super braço mecânico aqui, que pode levantar esse equipamento, vai lá para o alto mesmo, pode rodar-se em volta aqui do tripé, né? Subir, descer, pode fazer uma série de movimentos assim, para os lados e tal. Isso é uma grua, e a grua aqui nesse caso, tem gruas que você coloca o cameraman junto. Essa grua aqui não, o equipamento vai sozinho, né? Você liga o REC e vai monitorando lá pelo vídeo assist, tá vendo? Tem uma série de cabos saindo, que são os cabos que permitem que você opere essa câmera de longe e que você veja também pelo vídeo assist o que você está gravando ali nesse momento, para você fazer todos os movimentos que você pensou e que você precisa, tá? Então, os maquinistas é isso, tá? Eles montam tudo relacionado ao movimento de câmera e movimentação da câmera pelo set de filmagem. Olha aqui que interessante, olha a quantidade de coisas que eles vão inventando, tá? Eles fazem os trilhos, eles fazem carrinhos, gruas, dollies. Dolly é um tripé com rodinhas, né? Como a gente está vendo aqui nessa imagem de baixo e nessa aqui da grua também, aqui de cima. É um tripé com rodinhas, né? Que é o dolly que a gente chama. Então eles criam todo esse tipo de equipamento de acordo com a sua necessidade. Tá? Eles esticam os cabos, eles garantem que tudo vai funcionar com segurança. Tá? E você realmente confia. Quando o maquinista fala pode ir, você confia. Porque nem o cameraman quer se sentar no carrinho que vai desmoronar, nem você quer que a câmera caia também de umas alturas dessa. Tem muita segurança. Tá? Então, e ele também auxilia o cameraman, os maquinistas. Então, aqui no caso, ele está empurrando esse carrinho, um carrinho simples, né? Em que o operador está indo junto com a câmera. E é o maquinista que está empurrando ele para a direção certa, para fazer o movimento que tem que ser feito. Ó. Aqui, por exemplo, a gente tem umas rodinhas nessa grua. Esse aqui é o tipo de grua, nessa foto pequena aqui da esquerda, embaixo, que permite que o cameraman sente nesse banquinho que está aqui no alto. Ó. Tem um banquinho aqui. Então você vê, parece uma coisa meio precária, parece que não vai aguentar sustentar o peso do homem, mas sustenta. Você, se o maquinista diz pode ir, pode subir, você vai subir com confiança. Tá? E eles vão fazer o movimento necessário aqui com você em cima dessa grua. Aqui, essa outra grua, que também tem um dolly, tá? Tá sobre o dolly, se movimenta. Olha, está sendo operada aqui de longe, aqui, né? E aqui vai só a câmera, nesse caso, tudo isso, o pessoal, os maquinistas montam pra gente, tá? E eles também guiam, eu falei daquela importância do cabo man, né? Que não pode botar os cabos pelo meio do set para ninguém tropeçar, nada disso.
Então, os maquinistas da mesma forma, tá? Estão trabalhando ali juntinho com o cabeamento, porque não pode ter realmente no caminho deles nenhum cabo, porque não pode o carrinho passar por cima do cabo desse que vai tremer a câmera toda. Então, na hora que se posiciona os cabos, na hora que se puxa energia para tudo, você tem que saber para onde a câmera vai se movimentar, por onde esse carrinho vai passar, se é um trilho, se é uma rodinha, como é que é, porque não pode o cabo também atrapalhar. Então, tudo isso é feito coordenadamente, direitinho, um se reportando ao outro, tá? Um ajudando no trabalho do outro. E o maquinista também ajuda no trabalho do gaffer, né? Que a gente viu lá no gaffer, aquelas estruturas que ele monta de luz e tal. O maquinista também pode auxiliá-lo a montar aquelas estruturas todas, a dar ideias, saber como prender aquelas bandeiras enormes, batedores, tudo isso. Aí uma função também muito importante quando a gente tem produções grandes, tá? Porque eles estão ali o tempo inteiro com a gente, carregam um peso pra caramba, porque no cinema tudo é muito pesado, tudo dá trabalho de montagem, tudo tem que se ter paciência, tempo, então é de praxe que você tenha pessoas responsáveis por isso, que já estão acostumadas e vão fazer bem feito. Quando a pessoa tem muita função e ainda tem que cuidar disso, alguma coisa pode dar errado. E nesse caso de maquinista, a gente está vendo que a função é importantíssima, porque a câmera vai presa, então não pode cair, tá? Não pode cair mesmo. O que mais aqui importante para a gente falar? Tá? Está aqui na 13, sim, isso aqui é muito importante, tá? De produção desse audiovisual que a gente vai fazer. Tá? Ele não vai chegar só no momento de decidir os enquadramentos com o diretor e tal, não é só isso. Ele tem que participar de todas as reuniões de pré-produção, ele tem que ser claro no que ele quer, ele tem que explicar isso para a equipe e construir junto com a equipe esse set de filmagem, como é que ele vai ser montado, como é que as coisas vão acontecer. Tá? Então ele está desde a primeira leitura do roteiro, tudo isso, para entender essa história e dar os pitacos dele também. Como a gente viu, o Roger Dickens, que fez lá o Horizonte Bem Torto, ele não chegaria a uma linguagem dessa se ele não tivesse bem dentro do filme que ele está fazendo e entendendo bem qual é a temática, qual é a intenção do diretor, o que se quis passar desde o início lá, quando o roteiro foi construído. Tá? Então é um cara que tem que estar integrado na equipe desde o iniciozinho mesmo. Tá? Então, o cara que está integrado desde a pré-produção, ele é encarregado de já fazer os storyboards, tá? O diretor pode fazer os storyboards também, mas o diretor de fotografia fazer é melhor ainda. Porque o cara está tomando aquelas decisões de enquadramento, né? De frame mesmo, de tudo que está ali dentro do quadro. Ele tem que fazer o shot list dele também, né? Tudo isso. E hoje em dia a gente tem até uma coisa que a gente chama de animatic, que é o storyboard animado, né? Isso também tem muitos diretores de fotografia que fazem isso. Já é mais uma coisa bem moderna de hoje em dia. Vários filmes já estão sendo feitos assim também. Tá? Vira uma animaçãozinha, né? Um storyboard animado, animatic, que chama. E é muito interessante isso. E diretores de fotografia são responsáveis por isso, né? E na pré-produção é interessante também que, além do shot list, do plano de filmagem, como a gente viu que ele faz, lembra do plano de filmagem direitinho? Plano de filmagem, onde ele faz a lista de todos os planos que têm que ser filmados naquele dia, de acordo com o posicionamento da câmera, para não ficar, filma um plano aqui, muda a câmera de lugar, depois volta a câmera para aquela posição para filmar outro plano, não. Todos os planos que são com a câmera naquela posição, você vai filmar juntos, para quando mexer a câmera, mexer uma vez só, não ter que retornar para aquela posição, né? Mexer para a posição seguinte, depois para outra posição, você vai avançando. Por quê? Junto com a câmera, você não mexe só a câmera, você mexe toda a luz do seu ambiente, você mexe todos aqueles cabos que estão pelo meio do chão. Então, tudo isso, você mexe na maquinária. Então, tudo isso é muito trabalho. Então, você, uma vez que posiciona a câmera, vai ser feito aqui,
você faz todos os planos que são com a câmera naquela posição. A gente viu isso já. Isso é o nosso plano de filmagem. Então, isso é atribuição do diretor de fotografia também. Tá? Claro que o diretor geral também começa esse tipo de trabalho já na decupagem dele, na organização dele, já vai fazendo também. Mas é a atribuição do diretor de fotografia dar conta disso direitinho para não esquecer também de fazer um plano. Também tem isso, tá? Às vezes pode ficar um plano esquecido, porque não foi posicionado direitinho nesse plano de filmagem. Então, o plano de filmagem, você tem que passar o pente fino que todos os planos estão ali, e de acordo com a movimentação da câmera, para você ganhar aquilo da produção que é interessante. Tempo, espaço e dinheiro, aquelas 3 variáveis. Se você ficar mudando a câmera toda hora, a cada plano, você vai, essas 3 variáveis aí vão dançar, entendeu? Porque o seu tempo vai né? Para lá de Bagdá, e o seu dinheiro não vai dar para você pagar isso tudo. Tá? Você vai precisar de tantos dias que o seu dinheiro talvez não seja suficiente para você pagar nas diárias. Outra coisa que o diretor de fotografia faz na pré-produção, que é importantíssimo, são esses mapas aqui, ó. Isso aqui é um mapa muito bacana que orienta toda a equipe aonde as câmeras vão estar naquele dia, para as filmagens daquele dia, tá? Você tem um posicionamento aqui, você tem outro posicionamento aqui, outro. Esses locais aqui já estão mapeados, já está desenhadinho aqui. Isso aqui é como se fosse uma sala de estar de um trailer, tá? Então ele posicionou ali as câmeras para mostrar direitinho tudo aonde vai estar em cada cena, tá? E aqui ele bota uma série de informações, eu não sei exatamente que informações são essas, se são de abertura de diafragma ou se são de planos de leito, de cenas e planos. Aqui não tá especificado, né? Pode ser que seja isso, pode ser que o 1.12 seja a cena 1 com o plano 12, né? Ou não, pode ser alguma indicação para ele de diafragma, de coisas assim. Eu acredito que seja de cenas, tá? Mas eu não tenho certeza, porque esse mapa aqui eu não trouxe isso detalhado. Mas é isso. E a equipe vendo esse posicionamento, poxa, a equipe vai te chamar como diretor de fotografia, você tem um mapa desse, né? Você está dando mastigado para todo mundo, aonde as câmeras vão estar, e todo mundo vai saber posicionar todo o resto, né, de equipamentos, de atores e tudo isso também em função do que você está colocando aí. Ó, da mesma forma, você também tem o mapa da luz, olha lá, aonde vão estar os spots que você vai colocar, olha lá, tudo certinho, ó, tudo posicionado, qual é o dimmer, tudo direitinho, ó, quanto você está usando de luz para cada um, tá tudo aqui posicionado. As flags, que são as bandeiras, aquelas bandeiras debatedores que a gente viu, ele coloca aqui, poxa vida, quem olha para isso, maravilha, não tem como errar, é só seguir esse mapa. Então a equipe trabalha muito mais rápido do que ficar o diretor de fotografia, olha, bota ali, bota aqui, bota para lá, bota para cá, todo mundo já chega sabendo aonde vai ficar, né? E o máximo que você vai fazer ali na sua orquestração de diretor é reposicionar alguma coisa, olhar direitinho se está no local certo, ver qual é a vez de cada coisa ali e pronto. Entendeu? O seu trabalho vai ficando mais fácil e a equipe mais afinada, né? Quanto mais afinada a equipe, melhor para todo mundo, né? É isso, tá? Então, porque na hora do set de filmagem, você não quer estar enlouquecido ali. Você quer estar tranquilo para poder estar prestando atenção no resultado que está saindo daquilo. E não naquele esforço medonho de colocar tudo no lugar, de saber se está tudo posicionado, porque esse esforço vai acontecer naturalmente. Agora, se você faz esse esforço já sabendo que toda a equipe já está ciente do que é, de onde vai, de onde coloca as coisas, você vai se sentir muito melhor e vai conseguir trabalhar com muito mais tranquilidade, né? Então é isso. Então o diretor de fotografia ele já entra desde a pré-produção, ele tem muito trabalho nessa fase,
na produção, que é justamente o período de filmagem, importantíssimo toda a orquestração dele ali, para ver se o resultado final está sendo exatamente aquilo que ele pensou na pré-produção, junto com o diretor, tá? E na pós-produção, que é o período de montagem do filme, que já vai para a ilha de edição, e tem toda a parte de mixagem, de áudio, e também de colorir o filme, né? A parte que o colorista entra. Tem muitos diretores de fotografia que abandonam a produção nesse momento. Falam, ó, meu trabalho está feito, já está filmado, está tudo perfeito, e mete o pé e vai fazer outra produção, ou vai tirar férias, vai cuidar da vida dele. Mas não é o ideal. O ideal, um bom diretor de fotografia, ele permanece até o filme terminar a montagem. Mesmo que ele esteja envolvido em outros projetos, ele tem que prestar atenção e retornar para aquela ilha de edição periodicamente para ver como é que está a evolução daquele filme, daquela montagem e como é que está saindo o resultado na ilha. Porque na ilha tem muita interferência, você mexe muita coisa. E na hora da colorização do seu material, quando entra um colorista para fazer os ajustes de cor, de contraste, de textura, de luminância no seu filme, você tem que estar presente. Porque aquele colorista, ele pode não ter entendido bem a sua proposta. Porque o colorista raramente está lá na pré-produção, está lá no início. Ele entra mesmo mais na fase final. E ele entrando na fase final, ele pode não estar entendendo bem a sua proposta e fazer uma coisa diferente daquilo que você estava pensando no resultado final do seu filme, tá? De forma que afete aquela luz que você pensou, de forma que afete a cor dos filtros que você usou, entendeu? Que ele pode modificar, que ele acha que é mais bonitinho de um jeito e acabar com aquela linguagem que você criou. Então, um bom diretor de fotografia, ou diretor de fotografia antenado mesmo com o seu trabalho, ele vai querer participar, tá? E periodicamente ele vai aparecer na ilha de edição para ver como é que isso está saindo. E quando o colorista sentar para trabalhar, ele vai querer estar do lado. Ele vai querer estar do lado, dando os pitacos dele e orientando o trabalho desse técnico, tá? De colorização do filme. Então é importante a gente ter isso em mente. Não abandone a sua produção assim, porque a sua assinatura está ali e você pode não ficar satisfeito com o resultado final. Então não se frustre, trabalhe e esteja presente em cada etapa desse filme. Tá? É importante isso. Bom, é mais isso mesmo, gente. Assim, da gente saber que isso tudo é importante, que foi dito, né? Todo o trabalho para ser feito, para ser construído direitinho. E assim, saber também que essa coisa de ensaiar o filme, como a gente já falou que é feito e tal, é muito importante. Tá? Às vezes as pessoas têm pressa, né? Todo mundo tem pressa de ir para o set de filmagem, de filmar. Você está ali, você é um diretor para isso, né? Você quer discutir, você quer estar realmente no set, todo mundo quer estar no set, que é onde as coisas acontecem, é onde você vê o filme acontecendo, né? E você está empenhado naquilo. Mas preste atenção em cada etapa, construa cada etapa com calma, porque o set de filmagem ele só vai ser gostoso e vai ser uma curtição para todo mundo se ele estiver bem preparado antes, tá? Se ele tiver sido bem preparado antes, se ele estiver bem organizado, se as coisas estiverem bem feitas. Então, ensaie com a sua equipe, teste a sua luz, teste a sua câmera, tá? Teste a sua movimentação de atores, de câmera, de tudo. Faça teste de figurino com cenário, com filtros, com tudo que você imaginou, com maquiagem. Tá? A maquiagem tem um peso incrível no resultado de um filme. E filmes, então, que precisam de uma maquiagem exagerada por algum motivo, né? Sejam filmes de época em que se usava aquelas maquiagens mais pesadas, ou filmes de terror, ou filmes de tensão, ou filmes de ação em que o personagem se machuca e tem uma maquiagem toda específica, tudo isso, teste isso. Faça testes de tudo isso acontecendo, tudo isso no seu cenário, tudo isso na sua luz, tudo isso com a sua câmera, com a lente que você escolheu. Às vezes você escolheu uma lente pensando no tipo de resultado de enquadramento e na hora você percebe naquele teste que você faz, naquele ensaio, que não é a melhor decisão.
E aí você às vezes precisa até alugar uma nova lente que você não tinha pensado, ou um novo filtro que você não tinha pensado, ou resolver de alguma outra forma. Tem diretores de fotografia que às vezes não conseguem encontrar um filtro ideal para o que ele quer, então ele inventa, né? E para você inventar, você tem que fazer teste. Tem várias formas de você inventar filtros, né? Inclusive filtros que dão texturas diferentes no seu filme. Às vezes uma textura mais suja que você quer, uma coisa mais dark mesmo. Tem gente que usa até uma meia, essas meias de mulher, meia fina, meia calça, né? Usa uma meia de mulher na frente da lente, que dá uma textura diferente no filme, ela é bem esticada e tal. Então, assim, são truques que você tem, que você só vai saber realmente o resultado, se ficou bem para aquilo tudo que você pensou, fazendo testes. Então, não seja preguiçoso, faça testes. Conte esse tempo que você tem que ter antes de ir para o set de filmagem para valer. Use o tempo que você tem de pré-produção para você se organizar da melhor forma possível, para você ter uma experiência boa no set de filmagem. Tá? O set de filmagem acontece coisa demais. Vocês imaginam lá, vamos imaginar tudo que tem lá, né? Você tem aqui, ó, todo esse pessoal que está listado aqui, vamos passar aqui no slide. Olha só, galera. Daqui para baixo, pessoa de produção para baixo, ó, tá todo mundo no set de filmagem, entendeu? Até aqui, né? Produção de trilha sonora já não vai estar, né? Mas aqui abaixo, maquiagem vai estar, né? O resto aqui de baixo de edição também não vai estar. Mas até aqui você vai ter toda essa galera, entendeu? Então você tem que coordenar todo mundo, você tem que saber exatamente o que você quer, porque aí todo mundo vai saber o que vai acontecer, tá? E treinar essa galera, conversar com todo mundo, fazer infinitas reuniões, o máximo que puder, e vai para lá, desenha tudo, desenha para todo mundo, além do storyboard, nas reuniões, desenha, faz os mapas todos, faz tudo bonitinho, que aí você com certeza vai ter um bom resultado, vai ter um bom filme para mostrar, né? Vai ter tudo isso. Aqui, nessas funções aqui, né, de todo mundo, vamos ver se tem alguma que a gente possa aqui especificar mais, né? A gente não falou muito do som, né? Mas a captação do som, ela também está subordinada à direção geral, né? Tudo isso. Mas ela tem que estar bem orquestrada com todo esse movimento da câmera, com todo o movimento dos atores. Tá? Quando uma câmera se movimenta, vai a câmera, vai o foquista, vai o pessoal da maquinária, vai a galera da luz e vai a galera do som, entendeu? Então vai tudo junto. Quer dizer, a luz está lá paradinha, mas às vezes precisa alguém se movimentar com um rebatedor junto para ajudar a rebater aquela luz para o rosto do ator, né? Então você imagina, uma galera que vai. Então essa galera tem que saber exatamente para onde está indo, aonde parar, né? Com que velocidade vai, né? O tempo que esse take vai durar, tudo isso. Então é ensaio atrás de ensaio, é muita gente, entendeu? E muita gente para dar conta de fazer as coisas no tempo certo, que as coisas têm que acontecer, tá? Então é ensaio sobre ensaio, domínio de equipe o tempo inteiro, por isso mantenha sempre a calma. E quanto mais bem preparado você estiver, mais calmo também você vai estar para conversar com essa equipe, para corrigir erros que acontecem na hora. Os momentos mais tensos são esses de movimentação de câmera mesmo, onde todo mundo se desloca junto, né? A foquista pode, né? O foquista, né? Estou falando lá porque tinha foto daquela menina lá fazendo, mas a pessoa responsável pelo foco, ela pode errar, né? O câmera pode errar, o ator pode errar, o cara da luz pode errar, o cara do som. Vocês já viram aqueles microfones? Acho que a gente já mostrou a imagem disso aqui. Os microfones boom, né? Que é aquele microfone que vai numa vara, fica lá na pontinha e ele fica lá bem perto da boca lá do ator. Esse microfone ele tem que ser posicionado o mais próximo possível da boca dos atores. Só que eles não podem aparecer no quadro. Então, ele vem com aquele microfone, é exatamente igual que eu estou fazendo aqui. O microfone vem entrando em quadro aqui com a minha mão. Ele vem entrando. Aí o cameraman fala, vazou. Aí ele volta e ele para bem aqui no limitezinho do quadro, sem aparecer. Mas ele está no limite do quadro. Ele não pode estar muito acima, porque se estiver muito acima, ele já não vai captar bem a voz.
Então ele está no limite do quadro. Então, às vezes acontece de vazar a pontinha do microfone no movimento de câmera ou um vacilo daquele operador que está segurando aquela vara do microfone. Às vezes ele dá uma vaciladinha e tal, todo mundo vai ter que repetir. Por isso que é importante o vídeo assiste, porque vai estar todo mundo vendo ali o resultado. Aí alguém vê lá aquela pontinha do microfone. Opa, galera, vamos lá, grava de novo todo mundo. Né? Alguém vê que o foco não foi, não acompanhou, grava todo mundo. O câmera tropeçou, grava todo mundo de novo. A atuação do ator não foi boa, a luz não estava bem posicionada, o rebatedor, quando todo mundo caminhou, saiu da posição, não rebateu direito no rosto do ator. É muito detalhe, entendeu? Então, por isso que tudo que a gente falou aqui é super importante e tem que ser visto com calma, com tempo, né, para se ter uma qualidade, um resultado final que seja satisfatório, né? E fique todo mundo bem. É legal. Então, a gente tem aí agora 10 minutinhos ainda, né? Então, eu queria saber assim, alguém tem alguma dúvida, alguém quer colocar alguma coisa? Gostaria de que esclarecesse melhor alguma parte, quer compartilhar alguma história. A gente tem 10 minutinhos finais aí para a gente trocar uma ideia. Fala alto! Estou vendo aqui da perto do microfone, estou aprendendo assim. Peraí, deixa eu até aumentar meu volume aqui, porque eu tenho dificuldade para ouvir. Peraí, tá todo mundo máximo, vai lá, fala bem alto. A gente, há uns 2 anos atrás, produziu um videoclipe de uma drag queen aqui de Macaé. E é muito engraçado ver como essas funções estavam nessa produção, mesmo que a gente de forma instintiva, né, e trocando elas. Então, uma hora alguém estava configurando uma coisa, uma hora alguém estava maquiando outra pessoa. Que é isso, né? Quando a gente não tem em pessoas individualmente, essas funções são ocupadas por várias pessoas, né? Mas elas são necessárias para fazer o filme, né? E fiquei pensando como o cinema é uma arte empreendedora, né? Porque ele leva uma galera para fazer, né? É isso, eu estou pesquisando e estou mais a fundo na parte do roteiro, então acaba não tendo uma distinção tão grande, né? Porque eu estou muito no pré-pré. Mas agora que eu estou vendo a galera gravar os 2 filmes, e como é um grupo grande, são várias pessoas, e sai uma coisa de 30 segundos. Mas é isso, é muita gente para fazer um vídeo de 30 segundos. Sim, então, e é isso que eu ia falar também. Independe do tamanho do seu filme, tá? O filme pode ter 10 segundos, vai essa equipe toda, né? Porque tem função para todo mundo e todo mundo tem que trabalhar ali, entendeu? Junto, para que a coisa aconteça. É uma das coisas que eu acho fantástica atualmente no cinema, é esse balé da equipe, né? Como a equipe se integra, como um ajuda o outro, como a função de todo mundo é super importante, né? Na hora ali do set, você vê que todo mundo tem muita importância, porque todo mundo tem que fazer o seu trabalho muito bem feito para que o todo fique bom, né? Para que dê certo. E aquela história, se um erra, todo mundo repete, né? Não é só o ator que pode errar. Qualquer um ali pode errar e todo mundo repete. Então, assim, é um balé mesmo, é uma coisa, como você falou, bem empreendedora, tem muita gente ali, muita gente com função, e aquilo vai né, se encaixando, e essa coisa é fantástica, assim, né, de cada um assume a sua função, o seu papel, e faz e a coisa acontece. É um milagre quase, né? É uma coisa linda, assim, de ver. Eu fico super emocionada, assim, nesses momentos, assim, porque é bacana de ver mesmo, uma grande equipe e a coisa acontecendo, né? Porque a sensação que você tem quando você chega no set de filmagem é que você não vai conseguir fazer nada. Porque é tanta coisa, é tanto detalhe, é tanto troço, é tanta gente perguntando coisa que você vai ficando, né? E aí a coisa vai acontecendo aos poucos, como tem que ser, e você começa a respirar e a ter um pouco mais de tranquilidade, e no final você tem um filme, né? É fantástico, assim, é muito lindo mesmo de ver, muito legal. E eu acho que assim, dos trabalhos que mais valoriza essa coisa da equipe, né? Da função mesmo de cada um, do coletivo. É bem bacana, assim. É muito legal.
Bom, galera, esse é o nosso conteúdo de hoje, então. E assim, aula que vem, a gente vai falar sobre edição, sobre montagem, tá? Vamos passar o pente fino aí nessa questão toda, como é que acontece, como é que os softwares de edição que a gente tem à nossa disposição hoje também, que é legal a gente conhecer, tá? Inclusive, tem um curso aqui da Transform, do DaVinci Resolve, né? Que é o software de edição da Blackmagic, que é excelente, é o que está todo mundo usando no momento mesmo, é uma febre agora para o cinema, para comercial, para tudo, a galera está gostando demais, porque é um software que reúne tudo, entendeu? Você faz a colorização dentro dele, além de toda a montagem, inclusive a parte de som dele também, de mixagem, é maravilhosa, e ele é de graça, tá? Você tem ele à sua disposição, você pode começar a usar desde já. Ele exige um computador com um pouquinho de memória, assim, agora não me lembro quanto que é, toda a parte tecnológica, mas a gente faz uma pesquisa rápida e pode dizer isso direitinho na aula que vem. Mas, assim, o importante é vocês saberem as possibilidades, né? As possibilidades. E, assim, uma dica também para vocês. A edição é uma coisa muito legal, muito importante. E eu acho que todo mundo que trabalha com cinema deveria começar pela edição. Tá? Se você não gosta de operar o computador, tudo aquilo, não gosta disso, mas pelo menos sente ao lado de um editor, tá? E diga o que você quer, ou acompanhe edições, acompanhe muitas edições e decisões de edição, porque na edição você vê o trabalho de todo mundo. O trabalho do diretor de fotografia, o trabalho do diretor, o trabalho da produção, o trabalho de cada um que está ali, entendeu? Então, se você quer ser um cameraman, cinegrafista, vá primeiro para uma ilha de edição, porque você vai ver o resultado daquilo que todo mundo filma. Então, você vai ver como acontecem os movimentos, os erros que os fotógrafos fazem, os erros de tudo, os acertos também, como é que a coisa pode ficar boa, takes que as pessoas esquecem de fazer e que são importantes para na hora da edição, fazem falta da edição, tá? Às vezes esquecem, até aquele vídeo que a gente assistiu do diretor, do William de Oliveira, que eles estão filmando dentro do ônibus, e aí ele até fala, minha assistente até sugeriu que eu fizesse um contraplano dessa cena, eu falei, não é necessário, isso não está no roteiro, não tem problema, chegou na ilha de edição e ele sentiu falta. Porque na ilha você vê tudo que falta. Na ilha você sente falta das coisas, você vê o que poderia ter sido feito melhor. Então, quando a gente está começando com produção audiovisual, a ilha é um grande mestre para a gente. Ela ensina porque ali você vê o resultado do trabalho de todos, de cada etapa. Tá? Então, é bacana te dar sensibilidade, te dar percepção das coisas que são necessárias, dos tipos de plano que não podem faltar, dos tipos de composição interessantes a serem feitas e o resultado final que essas composições têm na montagem do filme. Né? Posicionamentos, câmera... Oi. Desculpa, tem previsão de começar esse curso de edição, assim, para... Esse curso já começou, ele está acompanhando o nosso curso, tá? Todos os cursos da Transform começam juntos. Tá? Então, todos começaram junto com o nosso no dia 17, né, que a gente começou. Pois então, a gente já está em andamento. Mas, assim, a boa notícia é que, acabando esse curso, vai começar outro. Tá? Que bom. Vocês podem ficar antenados nisso já e fazer. O curso é excelente, o professor é notável. Tá? Então, façam o curso, aprendam. Mesmo que vocês não tenham possibilidade de ter esse software agora, eu estou sem equipamento, meu equipamento não comporta e tal, mas aprenda porque é bom você, mesmo que você não vá decorar todas aquelas funções, todos aqueles botões, você vai ver pelo menos as possibilidades que existem. Isso é interessante. Quando você sabe o que é possível ser feito, já é meio caminho andado para quando você vai pensar o seu filme. Né? Porque você já sabe e você também começa a entender como é uma edição, como ela acontece, como você organiza uma edição, o que é importante você ter para o momento da edição. Tá? Eu aconselharia vocês realmente a seguir isso e a fazer esse curso. Tá? É super legal. Um ator que tipo assim, voltar para trás numa percepção positiva, ou seja, sair de frente das câmeras para entrar no universo de onde que é a raiz, né?
onde cria, né, de criação, isso é muito bom, e saber tudo assim para ter mais propriedade das coisas. Sim, né? sim. Inclusive você vê, se você é um ator e tal, você falou na frente das câmeras, né? Você vê o resultado ali da sua atuação melhor, né? Dentro, não só naquele momento, né? Que você olha no vídeo, assiste, ficou legal, mas você na edição, você vê o todo, né? Toda a construção do personagem, tudo isso e tal, se foi realmente satisfatório. Edição é o máximo, assim, tem que ter muita paciência, viu, galera? Porque são horas e horas e horas. O normal também é a gente fazer, tipo, 1 hora de edição para 1 minuto. Fala, Cristicinha. Professora, eu gosto mesmo da parte de escrever. Eu ficava pensando se você tem alguma recomendação de curso para preparar os nossos projetos para as leis de edital, essas coisas. A escrita de produção. Ah, entendi. Isso aí agora eu teria que pesquisar para você, assim, cursos que fossem bons nessa área aí, porque realmente isso aí é bem trabalhoso, né? É um trabalho assim, bem específico mesmo, que a gente tem que se dedicar bastante, né? Ter bastante paciência, né? Para seguir tudo que um edital exige, né? Mas assim, se você é um bom roteirista, se você faz um bom argumento, uma boa sinopse, tudo isso, você vai poder preencher tudo que um edital solicita de você, tá? Você vai com bastante calma e tal, você vai chegar lá. Mas eu vou pesquisar para ver se tem algum curso, alguma coisa para orientar aí, para ajudar vocês aí nessa tarefa. Leia o edital, né? Ler o edital. Não, o edital, gente, tem que ser lido com lupa, tá? Com lupa mesmo, olhar cada detalhe, porque se a gente não cumpre tudo aqueles quesitos que estão lá, eles nem olham mais para o nosso projeto, entendeu? Tem que cumprir tudo aquilo exatamente como eles pediram, tem que estar tudo bem bonitinho. Mas é isso também, não é uma coisa impossível, né? Não é uma tarefa impossível, está lá para a gente conseguir fazer. Então, lendo com muita atenção e se dedicando, mostrando para pessoas que já estão mais acostumadas e tal, você consegue, com certeza você consegue, tá? Mas é isso, galera. Muito obrigada, temos que encerrar agora. Agradeço demais, a aula foi ótima, vocês são ótimos e nos vemos então amanhã, 2 horas da tarde, beleza? Valeu.